Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre o que Jennifer fez, um documentário que está disponível na Netflix. 911, Drew. Help me, please. I need help. Calm down. What's going on? Someone broke in and I heard shots. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Dad? Hello? I'm okay. I'm okay. Bom, gente, o que Jennifer fez é um documentário de mais ou menos 1h e 27 de duração, e nele a gente vai acompanhar a história da Jennifer Pan, uma jovem descendente de vietnamitas que mora no Canadá e teve sua vida revirada em novembro de 2010. A Jennifer morava em Markham, Ontário, no Canadá, um bairro super calmo, com uma criminalidade extremamente baixa, e ela morava com sua mãe, a Big An, e com seu pai, Huy Han Pan. Eles foram do Vietnã para o Canadá como imigrantes, e lá eles construíram a vida, se conheceram, se casaram, tiveram 2 filhos, mas o irmão da Jennifer não é citado nesse documentário e eu não consegui achar o porquê. Acredito que ele pediu para ser desvinculado dessa história. O que acontece é que era uma família que, aos olhos de toda a vizinhança, era muito boa, muito bem estruturada. Os pais sempre foram rígidos com ambos os filhos, mas especialmente com a Jennifer. Em questão de estudos, em questão de se dedicar, ela trabalhava nas férias para juntar um dinheiro, ela fazia aula de piano, ela fez aula de ginástica, ela fez muitas coisas durante sua vida e os pais sempre cobraram muito dela. Mas em uma noite, lá em novembro de 2010, a vida dessa família ia mudar completamente. Enquanto o pai dormia, a mãe descansava depois de uma aula de dança, a Jennifer estava em seu quarto mexendo no seu celular. 3 homens armados entraram na casa dessa família, fizeram a Jennifer de refém, atiraram 2 vezes contra a mãe, que morreu no local, e atiraram outras 2 vezes com o pai, que sobreviveu e foi colocado em coma induzido para se recuperar dos ferimentos. O pai tomou um tiro que entrou pelo olho dele, passou pelo maxilar e se alojou no pescoço. Então é um verdadeiro milagre que ele tenha sobrevivido a essa tentativa de assassinato. A Jennifer ligou pro 911, que é um serviço que na América do Norte não é somente a polícia, mas também corpo de bombeiros, ambulância, e logo todas as equipes convergiram para sua casa para ver o que tinha acontecido, e o que as equipes de investigação e de socorro acharam foi uma das cenas mais chocantes que aquelas pessoas já viram em um crime no Canadá. Um verdadeiro banho de sangue com muito requinte de crueldade. E nessa mesma noite, a Jennifer foi encaminhada para a delegacia para prestar o primeiro depoimento dela. O documentário vai narrar, então, tudo o que aconteceu desde o momento da ligação da Jennifer para o 911 até o momento da revelação de quem era o mandante deste crime. Mas aqui eu preciso já tecer a minha primeira crítica ao documentário, porque eu acho que ele não tem um nome bom. Eu acho que o nome não condiz com a narrativa que ele tem. O documentário se baseia muito na perspectiva dos policiais tendo contato com aquele crime. Então a gente tem uma linha do tempo muito bem construída, a gente tem as pessoas que participaram das investigações dando depoimentos nesse documentário, mas o nome já entrega de cara que a Jennifer participou desse crime. E, gente, não é spoiler, é um crime que aconteceu em 2010 e ela realmente participou desse crime. E por mais que ela tente se fazer de vítima o tempo todo durante a investigação, isso acendeu um alerta na polícia. E a cartada final aconteceu quando o pai dela acordou do coma e contou a versão dele do que aconteceu naquela noite. O que acontece é, a Jennifer era praticamente uma mentirosa compulsiva. Ela mentiu para os pais que fez faculdade de farmácia, ela mentiu que estava procurando um emprego na área, quando na verdade ela estava trabalhando como garçonete. Ela namorou durante 6 anos um rapaz chamado Daniel Wong, e na época dos eventos do documentário eles já estavam separados, então eles já eram ex-namorados, mas ele foi envolvido na investigação porque a polícia achou uma ligação entre ele e a Jennifer, e também descobriram que ele era traficante de drogas, então ele acabou sendo puxado para essa investigação
o que acabou piorando a situação da Jennifer e envolveu uma situação de stalker. Ela também mentia pro Daniel, falando que ela recebia muitas ligações de números desconhecidos, mas a gente vai descobrir que quem fazia as ligações pro celular do Daniel era ela, e ela criava situações para tentar fazer ele terminar com a namorada atual. E ao longo do documentário a gente percebe que a Jennifer criou uma teia de mentiras tão grande ao seu redor que essa teia acabou prendendo ela e foi a ruína dela. A Jennifer contratou um matador de aluguel e 2 comparsas para, segundo ela, botar fim na própria vida, mas a polícia chegou à conclusão que ela contratou essas pessoas para assassinar os pais, porque ela já não aguentava mais a pressão que existia em cima dela, uma cobrança interminável de que ela fosse bem-sucedida, e ela não conseguia ver sua vida sem o Daniel. Então ela criou toda essa situação para acabar com os pais, receber uma indenização de $500 mil e ficar com a casa para ela. Ela diz durante o julgamento e durante as investigações que o plano era que eles acabassem com a vida dela, mas isso é mentira, porque quando o pai acordou, ele disse que ela estava conversando com as pessoas que atacaram eles. Então ficou provado que ela causou toda essa situação. A Jennifer acabou confessando no 3º interrogatório, quando trouxeram um especialista em investigação para confrontar ela, e ele acabou inventando algumas histórias para ela cair nesse jogo dele. E eu queria contar para vocês que no Canadá os policiais têm autorização legal para mentir durante alguns depoimentos ou investigações, para que as pessoas caiam na deles com mais facilidade. Isso pode ser considerado antiético por alguns profissionais dessa área. Não é minha área, então eu não tenho uma opinião muito formada, mas foi isso que fez com que a Jennifer confessasse que ela planejou tudo. Isso acabou arrastando o Daniel também, porque ele também teve participação, e eles também chegaram nas outras 3 pessoas que invadiram a casa dela e assassinaram a mãe e tentaram assassinar seu pai. E os 5 foram presos, os 5 estão presos até hoje. Eles foram condenados à prisão perpétua, podendo pedir liberdade condicional somente 25 anos depois que eles foram presos. Eu também não gosto muito de como o documentário é montado, porque eu acho que ele fica indo e voltando em alguns assuntos o tempo todo, mas eu acho que ele é bem construído e eles vão apresentando os fatos ao longo do documentário, criando muito bem uma linha do tempo que faz a gente entender tudo o que aconteceu sem deixar nenhum vestígio passar, e também faz a gente entender como os policiais foram percebendo que a Jennifer estava tentando se esquivar muito de tudo que estava acontecendo ali. E ela não parecia tão triste com o fato dos pais terem sofrido um atentado. Ela parecia mais preocupada com o fato do pai dela ter sobrevivido. E foi aí que o plano dela fracassou. Então, é uma história bastante chocante, que chocou muito o Canadá, mas é uma história interessante e a gente consegue perceber como a cabeça da Jennifer funcionava durante todas as tentativas dela de se safar e como ela foi se contradizendo em suas próprias mentiras e acabou armando uma arapuca que ela mesma caiu. E então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam de True Crime ou que não sabem muito bem o que assistir na Netflix. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Me sigam em todas as minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É isso, um beijo, até mais e tchau!